Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar mais uma aula, aula 12, tá? A gente vai falar sobre derivada direcional e vetor gradiente. Tá? Para começar a motivar essa discussão da gente, eu abri aqui o GeoGebra e vou colocar uma superfície, tá? Uma esfera mesmo, para a gente poder ter uma ideia do que eu vou falar aqui. Antes de passar a definição matemática de uma maneira formal, tá? Sem ficar, sem deixar nenhuma motivação para vocês. Então vou colocar aqui, ó, a esfera, tá? Vocês conseguem ver. Na verdade, uma semi-esfera, só a parte do eixo Z positivo, tá bom? E aí, o que eu vou pegar aqui? Ó? Vamos pegar um pontinho aqui para mim, porque qual que é a ideia aqui agora, tá, gente? A ideia aqui agora, bom, a gente estudou as derivadas parciais, não foi? As derivadas parciais é as derivadas olhando quando eu fixo um eixo, eu faço variar o outro eixo, né? Então tá em si, como se estivesse passando planos em cima dos eixos cartesianos, x e y. Tô cortando por planos ali e aí forma uma curva bem em cima daqueles eixos, tá? O que eu vou fazer agora é escolher uma direção qualquer, não nos eixos cartesianos x e y. Vou pegar um vetor. Então, vou pegar um vetor diretor, tá? E daí eu vou ver o que acontece com a variação com a minha reta tangente quando passo um plano cortando na direção do vetor. Vamos ver aqui, ó. Então, por exemplo, olha só. Se eu escolher esse vetorzinho aqui, ó. Coloquei um vetorzinho aqui, tá vendo, ó? Então eu vou pegar aqui, ó, na direção desse vetor e vou passar um plano agora, né? Esse vetor aqui que eu coloquei aqui, ele não está na direção dos eixos cartesianos, é uma outra direção qualquer. E daí o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar um plano e vou cortar a minha superfície, tá vendo, ó? Bem na direção desse vetor, tá? Ó, cortei. Então, na interseção desse plano que corta a superfície, eu vou ter uma curva, né? Vai me gerar uma curva. Olha lá. Gerou uma curva. Tá? Então, em cima dessa curva que eu vou ver, como é que eu vou analisar a variação da reta tangente. Tá bom? Então, vamos escolher um pontinho aí, ó, em cima dessa curva. Vamos pegar esse pontinho aqui, por exemplo. Aqui, ó. Tá, ó. Tem um pontinho aqui. E por esse ponto vai passar uma reta tangente. Olha lá, passei a reta. Tá? Então agora eu quero analisar o que acontece, né? Como é que eu descrevo matematicamente a variação dessa reta tangente aqui agora para uma direção qualquer, não pelos eixos cartesianos, porque eu sei que pelos eixos cartesianos, né, são as derivadas parciais, tá bom? Bom, gente, então qual que é a relação que a gente vai ter aqui, né? Já que aquela ali é a reta tangente pelo ponto P, o que que a reta tangente faz, né? Bem aproxima, a gente consegue uma relação, né? Quando eu faço uma variação da minha função, né? No caso ali da z, né? Quando eu faço a variação da z, vamos ver como é que fica. Ó, vamos pegar aqui, ó, um outro pontinho Q aqui na curva, né? Essa curva que eu estou olhando aqui, ó. Vamos pegar um outro pontinho que eu vou chamar ponto Q, que vai depender de x, y, z, né? Ponto P aqui, vamos supor que ele é o ponto P x0, y0, z0, essas coordenadas do ponto, tá? E daí, olha só, aqui embaixo tem um vetor diretor, consegue ver ele tracejado? Eu consigo estender ele aqui para cá, né? Ó. Consigo estender ele para cá. Vamos supor que esse vetor diretor tenha coordenadas aqui para mim, ó, A e B, tá? Ó. A e B. Vou marcar aqui em cima, ó. Vou chamar esse vetor diretor aqui de U. Ó. U tem coordenadas A, B para mim, tá? E daí, olha, eu consigo projetar esses pontos exatamente em cima desse segmento de reta aqui que eu estendi, né, com um vetor diretor, né, ó, se vocês olharem, né. E se essa diferença aqui, ó, agora aqui eu vou ter um ponto P', né, ó, aqui eu vou ter um ponto P', ó, ponto P', e aqui eu vou ter um ponto Q'. Como é que são esses pontos P' e Q', ó, para mim? P' vai ser o quê? Não é igual, né? É P' de coordenadas. Ele tem a mesma coordenada x0, ele tem a mesma coordenada y0, só que agora ele está no plano, então a coordenada em z é 0. E o Q' é a mesma coisa, né? Ó.
Q' tem coordenadas x0 não, desculpa. Tem coordenadas x, y e 0, né? As mesmas duas coordenadas, só que está lá no plano. Tá? Acho que aqui não apareceu, estou falando que o meu vetor u, vou colocar aqui do ladinho, tá, gente? Ó, o vetor u tem coordenadas a, b, tá? Não apareceu ali no vídeo. Vou apagar até daqui, ó. Tá? Coordenadas a, b, tá aqui. Bom, e daí? O que acontece aqui, gente? Bom, então vamos supor que essa diferença que tem aqui entre P' e Q', né, tem uma diferença H para mim, tá bom? Só que se ela tem diferença H, vocês concordam que essa distância aqui, ó, essa distância H, ela tem coordenadas aqui para mim, eu posso projetar essas coordenadas aqui em X, posso projetar essas coordenadas aqui também em Y, ó, né? E vai ser o quê? Como aqui é H, aqui vai ser essa diferença daqui vai ser H vezes A, né? Ó. Multiplicando H vezes A. E aqui também, né? Aqui vai ser H vezes B, né? Para poder aumentar esse cara aqui, né? Porque ele está dilatando aqui, na verdade, né? Então ele é H vezes B. Bom, o que mais que eu tenho aqui, né? Então, lembrando, né, que esse ponto aqui para mim é o ponto X, né? Ó. E esse ponto aqui para mim também seria, ele coincidiu aqui no meu desenho, mas não necessariamente precisaria coincidir, tá, gente? Aqui é o ponto x0, né? Ele coincidiu aqui no meu desenho, mas não necessariamente coincidiu, tá vendo? Ó, a coordenada é x0 aqui para mim. Aqui no meu desenho coincidiu. Mas na verdade esse cara aqui, ele tem, ou ele é dilatado pelo vetor u, ou ele é contraído pelo vetor u, só que ele é paralelo ao vetor u, né? Aqui coincidiu aqui no meu desenho, não precisaria coincidir, o vetor u podia estar aqui, por exemplo, ó, né? E a coordenada AB seria aqui, ó, A, B, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. E ali vai ter quem? Y0, né? Ó, Y0. E aqui vai ser X. Tá? O que, que eu consigo escrever então? Ó, eu consigo escrever que X menos X0. Nossa, ficou horrível, peraí. Ó, e x menos x0 tem que ser igual a h vezes a, e y menos y0 tem que ser igual a h vezes b. Tá? E daqui eu concluo, né, dessas duas coisas aqui, eu concluo o quê? Que x é igual a x0 mais h vezes a, e y é igual a y0 mais h vezes b. Tá? Então, se eu tenho a variação, né, entre o ponto Q e o ponto P, né, que é a variação do próprio f de z, f de x, y, z, desculpa, pela própria variação da f de x, y e a f de x0, y0, né, tem essa variação. Se eu olhar para a variação aqui, ó, em z e dividir por h, né, o que isso vai ser? Isso aqui vai ser z menos z0, que é esses dois pontos que eu estou olhando aqui, né? Ó. Esse aqui é o z, esse aqui para mim é o z0, né? Sobre h. E o que isso vai ser? Isso aqui vai ser a f de x0 mais h vezes a, né? Vírgula y0 mais h vezes b, né? Que é esse pontinho aqui, esse aqui, lembrando, né, gente? Ó, esse pontinho aqui para mim é f de x, y. Só que x é dado por isso, y é dado por isso. Menos f de x0, y0 dividido por h. Esse quociente aqui, quando eu tomo o limite indo para zero,
é a noção que eu tenho do coeficiente angular, né, ó, dessa reta quando eu olho para essa curva, né? Coeficiente angular dessa reta aqui, ó, para a curva, quando eu olho para essa curva, né? Então o que eu estou fazendo? Estou calculando a derivada considerando essa curva nesse plano aqui que o vetor diretor está me dando, né? Então eu considero esse plano, daí eu considero essa curva, daí eu faço a derivada nessa curva, né? É isso que eu estou fazendo. Então quando eu faço a derivada nessa curva, é a noção de derivada direcional que eu vou passar agora para vocês, que vocês vão ver na definição, tá bom? Então vamos lá para a definição. Bom, turma, então vamos para a definição formal, tá, de derivada direcional. Então a definição está aqui, ó, derivada direcional da função f no ponto x0, y0. Na direção do vetor unitário, a gente toma como vetor unitário, tá, as contas, mas não necessariamente precisa ser unitário aqui, tá? É uma questão de convenção, tá? É unitário para a gente poder fazer e às vezes, muitas vezes fica muito mais fácil o cálculo em problemas práticos, tá? Mas não necessariamente ele teria que ser unitário aqui, poderia ser um vetor qualquer e daí eu poderia... E claro, dado um vetor qualquer eu consigo achar que é um unitário dele. Então é uma coisa aqui que a gente usa, é uma maneira usual, né, de definir, mas não necessariamente deveria ser um vetor unitário aqui, tá? Então, vetor unitário é esse limite aqui, ó, tá? Limite, como eu mostrei para vocês, né? Quando eu tomo o h tendendo a zero, eu estou olhando para aquele coeficiente angular daquela reta tangente ali, quando eu formo aquela curva, né? Quando eu corto pelo plano ali minha superfície, formo aquela curva, então a inclinação da reta tangente ali para mim tem que estar por esse limite de k, como eu mostrei para vocês, né? É a f dessa expressão menos f de ponto x zero y0 sobre h, quando eu tomo o limite tendendo para h, é justamente aquele coeficiente angular lá, né? Então está aqui matematicamente definido, e eu uso, né, essa notação d subíndice u para dizer que é na direção u, f de x0, y0. E daí o que eu vou ter como consequência? Esse teorema que eu vou demonstrar para vocês, tá? Ó. Então, se f é uma função diferenciável de x e y, então f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor u a b, tá? E mais que isso, eu consigo calcular essa derivada direcional, não preciso ficar calculando esse limite. Eu posso usar justamente as derivadas parciais, tá? Para poder calcular essa derivada direcional aqui, tá? Então vamos fazer a demonstração desse teorema, que é super simples também, e daí a gente vai para um exemplo. Vamos lá. Bom, gente, então, para a gente demonstrar o teorema, o que eu vou fazer primeiro? Vou definir uma função g, tá, ó, de uma variável, g que depende de h. Vou escrever essa função g, eu estou definindo como sendo a f de x0 mais h vezes a, y0 mais h vezes b. Tá? Uma vez que a f é diferenciável, significa que a g também é diferenciável, não é? E daí eu consigo saber quem é g'. Vamos calcular g' no ponto zero, tá? Então o que é g' no ponto zero? G' no ponto zero, por definição, é o limite com h indo para zero, tá certo? De quem? De g de h menos g de zero sobre h. Isso aqui é a própria definição, né, de derivada, que se confunde com a definição de diferenciabilidade, né, no caso da reta. Tá, mas quem que é g no ponto h mesmo? Está definido aqui para mim, né? Então isso aqui vai ficar como sendo limite com h indo para zero. G de h vai ser a f x0 mais h vezes a, y0 mais h vezes b, menos g no ponto zero, né? Então eu vou fazer h igual a zero. Então, quando h é igual a zero, esse aqui zera, esse aqui também zera, né? Então fiquei com menos f de x0, y0, dividido por h. E o que é isso aqui? O que é esse limite aqui? Esse limite aqui, acabei de mostrar para vocês na definição anterior, volto um pouquinho no vídeo. Isso aqui é justamente quem? A derivada
direcional na direção do vetor u da f de x0, y0. Certo, gente? Tá aqui. O que eu vou mostrar agora? Então, o que eu estou falando? Para qualquer vetor a e b, né, que eu tenho que eu coloco aqui, eu dou um vetor qualquer para vocês a e b. Eu consigo montar essa função, uma vez que f é diferenciável, ag é diferenciável, e por isso eu consigo escrever esse limite. Mas esse cara é esse, e por definição sempre vai existir a derivada direcional quando a f for diferenciável. O que falta mostrar? Que essa relação aqui é válida. Então vamos fazer isso. Bom, gente, então por outro lado, vamos mostrar isso daqui agora. Né? Então, como eu falei, né, eu consigo definir uma função g, né, de h por essa expressão, né, dependendo da f, e ainda consigo escrever isso, né, como sendo f de x, y, né, onde x para mim vai ser x0 mais h vezes a, e y tem que ser igual a y0 mais h vezes b. Tá? O que eu criei aqui? Eu criei uma função composta para h, né? Por quê? Porque agora eu estou colocando uma função x, né? Se você olhar, é uma x de h, né? Ó, depende de h. E a y também, a y depende de h. Y0 é fixo para mim, b também é uma constante fixa, porque é a coordenada do vetor u, né? Então quem está variando para mim é h. Então eu coloquei uma função aqui que depende de h, outra função que depende de h, e essa função aqui que depende dessa coordenada, duas coordenadas. Então, se vocês lembrarem, se eu quiser calcular a g', eu vou ter que usar a regra da cadeia, o primeiro caso lá da aula passada. Então, o que vai ser? G' no ponto H. Como é que era mesmo? Era pegar, né, a derivada da f com respeito a x, lembra? Era f com respeito a x vezes x com respeito a h, mais f com respeito a y vezes y com respeito a h. Não era assim que eu fazia? A regra da cadeia, no primeiro caso? E daí como é que vai ficar então? O que eu vou ter? Então como é que eu vou ficar? Aqui já tem a derivada parcial f com respeito a x, no ponto x, y. O que vai ser x com respeito a h? Deriva o x com respeito a h, dá o próprio a, né? O próprio a. Mais f com respeito a y. Y com respeito a h, esse deriva constante zero. Derivado com respeito a h vai dar b vezes b. Olha lá. Vamos colocar a dependência aqui, de xy. Xy vezes b. Tá? E daí o que acontece? Né? Vamos ver o que acontece com g', então, por esse lado, aplicado em zero. Quando eu aplico em zero, né, h igual a zero, o que vai dar? Quando eu aplico em zero aqui, esse cara dá zero, vai dar f de x zero. Então eu vou ficar com f, derivada da f com respeito a x no ponto x0. E aqui vai dar y0, né? Quando h é zero, essa parcela mata, fica y0. y0 vezes a mais f de y também no ponto x0, y0 vezes b. Tá? Isso por um lado, só que isso daqui eu já mostrei o quê? Que dá quem, né? Agora há pouco, né? Na demonstração, um pouquinho antes da demonstração, eu mostrei que isso aqui é justamente a derivada direcional da f no ponto x0, y0. Tá vendo? É o que eu queria mostrar aqui, Aí você falou assim, professor, mas você mostrou o ponto x0 e y0. Sim, é pontual que eu tenho que mostrar, mas eu peguei um ponto x0 e y0 arbitrário. À medida que eu vou variando esse x0 e y0, para o meu domínio vai valer para todo x, y. Tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Para calcular a derivada direcional, eu também vou usar as derivadas parciais. Tá? Inclusive, a expressão é muito parecida com a diferencial. Consegue ver a relação?
Se eu colocar dx aqui, dy lá, consegue entender a relação? O que a derivada direcional vai se tornar aqui para mim? Dá uma pensadinha aí, tá, gente? Vamos fazer um exemplo agora. Bom, gente, então aqui nesse exemplo eu vou calcular a derivada direcional, tá? Na direção do vetor unitário, dado pelo ângulo π sobre 6, tá? Só para, né, esclarecer, lembrar algumas coisas, eu estou pensando no vetor unitário u, né? Então, aqui no plano, ó, né, é um vetor unitário e ele tem um ângulo aqui, ó, para mim, um ângulo θ, né? E lembrando, esse aqui é unitário, né? Ou seja, ele tem módulo 1, né? Tem norma 1. Claro, né, ó, que as componentes desse vetor, então, ó, só pode ser o quê? Aqui é um triângulo retângulo, né? Aqui é o cateto adjacente, portanto, como esse carinha aqui é 1, aqui é cosseno de θ, aqui é seno de θ, tá? Então, quando você tiver, né, um vetor unitário dado pelo ângulo, assim, ó, dado por esse ângulo, você sabe que esse vetor u, né, ó, esse vetor u, vamos colocar de amarelo aqui, só pra gente deixar bem, né, o vetorzinho u, ele é dado por cosseno do ângulo θ, nesse caso aqui para mim é π sobre 6, e seno de π sobre 6. Lembrando, né, esse vetor é unitário, por causa disso que vale essa relação, né? Π sobre 6 é 30 graus, né? Isso aqui então vai ser cosseno de 30 graus, quanto que vai ser? Raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2, e seno de 30 graus é meio. Tá? É esse vetorzinho aqui que eu estou olhando, tá? Então como é que era, né? Vou calcular a derivada direcional da f, né? No ponto xy qualquer. O que era mesmo? Era a f com respeito a x vezes a coordenada a, né? Lembrando que aqui para mim essa aqui é a coordenada a, essa aqui é a coordenada b, do que eu mostrei para vocês. Mais f com respeito a y vezes a coordenada b. Vamos substituir. Vamos derivar, né, a f com respeito a x. Então, vamos derivar a função com respeito a x. Aqui ficou 3x ao quadrado, que ficou menos 3y, que ficou zero, né? Porque não tem x lá. Isso aqui, vezes a coordenada a, que é raiz de 3 sobre 2. Mais f com respeito a y. Esse cara zero, não tem y. Aqui ficou menos 3x. E aqui desce o 2, ficou mais 8y, né? Vezes a coordenada b, que é meio. Ok, gente? Então tá aí a minha derivada direcional. Se eu quiser arrumar, colocar tudo em termos do x, do y, mas já posso deixar dessa forma, tá? Se eu quisesse calcular, por exemplo, a derivada direcional de u no ponto, por exemplo, no ponto 1, 2, né? De f de 1, 2. Então, no lugar do x substituo por 1, no lugar do y substituo por 2, né? Então vai ficar 3, 1 ao quadrado dá 1, então ficou 3 aqui. 3 menos 2 vezes, então aqui ficou 3 vezes 1, ficou 3. Aqui menos 3 vezes 2, ficou 6, né? 3 menos 6, então aqui vai ficar menos 3 vezes raiz de 3 sobre 2, mais, aqui ficou menos 3 vezes 1, ficou menos 3 embaixo, ficou 8 vezes 2, né? Ficou mais 16. Então ficou 16 menos 3, ficou 13, né? 13 vezes meio. Tá? Então eu consigo escrever isso aqui como sendo o quê? 13 menos 3 raiz de 3 dividido por 2. Tá? Simples as contas, né, gente?
Bom, então, com esse exemplo aqui, eu termino essa parte de derivada direcional. Viu a relação que eu tenho de derivada direcional com diferenciabilidade, né? E como eu consigo facilmente calcular a derivada direcional de uma função diferenciável. Derivada direcional na direção de qualquer vetor diretor ali que eu tenho no meu domínio, tá bom? E agora eu vou falar de vetor gradiente, um conceito muito importante para cálculo, para equações diferenciais, para toda a parte física. Vetor gradiente é um vetor muito importante, então a gente vai dar ênfase e vamos destacar alguns pontos bastante relevantes para o nosso estudo, tá? Eu vou fazer vários exemplos também de vetor gradiente, tá? Então vamos começar falando sobre vetor gradiente. Bom, pessoal, então vamos começar a falar agora de vetor gradiente, tá? Vamos olhar aqui para a derivada direcional, né, para a expressão da derivada direcional, só para a gente ter uma motivação antes de falar da definição, tá? Então, olha como é que eu consigo escrever a derivada direcional, ó. Vocês observarem, né, ó, eu tenho um produto aqui e um produto aqui, tá? Eu consigo escrever essa derivada direcional como um produto entre dois vetores. Lembra que produto é esse aqui? Já lembrou o produto escalar entre dois vetores? Eu consigo escrever isso daqui dessa forma, ó. Escrever, né, ó, f de x, xy, f com respeito a y, xy, vezes o vetor AB. Esse vetor AB quem que era? Esse vetor AB é o próprio vetor diretor U, né? Eu consigo escrever isso aqui, ó, esse carinha aqui, ó, como sendo, né, f xy, f y xy vezes o vetor U. Não confundir, tá? Isso aqui não é uma variável, é um vetor U com duas componentes, tá? Esse carinha aqui, ó, esse vetor que aparece aqui, ele é um vetor que ele é bastante estudado, é bastante utilizado em todas as teorias de cálculo, equações diferenciais, tudo que vocês forem ver, ele tem propriedades que a gente vai ver agora, tá? E por isso ele recebe um nome especial, que é essa próxima definição. Então aqui, ó, estou considerando, seja Z uma função que admite, né, derivadas parciais de duas variáveis, mas vai valer para 3 variáveis, 4 variáveis, n variáveis, isso aqui vai valer, tá? Admite derivadas parciais de primeira ordem no ponto x0 e y0, né? Então eu vou definir esse vetor aqui como gradiente de f no ponto x0 e y0, tá? E aí eu uso essas notações, tá? Ó, grade de f no ponto x0 e y0, ou esse nabla aqui, ó, nabla pra mim, tá? De f, x0 e y0, esse triângulo ao contrário aqui, ó, é bastante utilizado. Então vocês devem já ter visto em física, em outros cursos, né, que tem esses cálculos aqui, o gradiente, o vetor gradiente, que é composto pelas derivadas parciais na componente, primeira componente derivada parcial da f com respeito a x, segunda componente derivada parcial da f com respeito a y. Vamos ver alguns exemplos e aí a gente vai discutir algumas propriedades que tem o vetor gradiente e que, como eu falei, bastante importante. Está fazendo o curso de cálculo 2, já tem que aprender, entender e interiorizar essa noção de gradiente, tá? Ele vai aparecer várias vezes na vida acadêmica de vocês. Vamos para o exemplo. Bom, gente, então vamos fazer primeiro esse exemplo aqui, tá? Que é uma função de duas variáveis, x e y, né? E depois esse exemplo que são de três variáveis, x, y e z. Então o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular o vetor gradiente dessa função primeiro. Então, para calcular o vetor gradiente, né? O gradiente aqui para mim de z, o que é o gradiente de z? Então vai ser derivada parcial de z com respeito a x e derivada parcial de z com respeito a y. É isso aqui que eu preciso saber para poder determinar quem é o gradiente, tá? Bem simples, né? Então vamos ver. Derivada parcial da z com respeito a x. Bom, aqui a gente já sabe, né? Vai ficar, desce o 2 aqui. Vai ficar 10x vezes y mais... Bom, derivada, estou derivando com respeito a x, né? Então
sobe esse x elevado a menos 1 aqui, desce o menos 1, né? Então vai ficar aqui, ó, um menos, né? Ó, fica menos y ao quadrado sobre x ao quadrado, certo? Eu derivei com respeito a x. Agora, derivada da z com respeito a y. Então, como é que vai ficar? Ó? Derivo com respeito a y essa parcela, vai ficar 5x ao quadrado. E essa parcela aqui vai ficar mais 2y sobre x. Ah lá. Está aqui o vetor gradiente dessa função, tá? As duas coordenadas aqui com as derivadas parciais. Vamos fazer agora, para esse caso aqui, como eu falei para vocês, eu fiz a definição para funções com duas variáveis, mas nada me impede de estender esse conceito. É só colocar mais uma variável aqui z e aplicar a mesma ideia, tá? Então vai valer para R3, R4, Rn. Então vamos ver como é que fica. Vamos calcular o vetor. Vamos usar outra notação aqui agora, tá? Vou usar o nabla aqui, ó. Né? Gradiente da f de x, y, z. Posso escrever assim, né? Ó. É f com respeito a x, f com respeito a y e f com respeito a z. Né? Posso escrever com essa notação também, pode aparecer, não tem problema nenhum. E daí como é que vai ficar? Ó? F com respeito a x, derivo x, o resto é constante, então vai ficar seno de y, z. Né? Agora vamos derivar com respeito a y. X é constante, z é constante. Como é que fica a derivada? A derivada do seno dá cosseno e tem que derivar o argumento com respeito a y. Né? Então vai sobrar z. Então isso aqui vai ficar xz cosseno de yz. Né? E derivada da f com respeito a z, a mesma coisa, x é constante, então vai ficar x, derivada do seno, cosseno de yz. Vamos até colocar aqui já, porque eu vou derivar o argumento também, né? Ó, quando eu derivo o argumento ali com respeito a z, sobra um y, né? Então vai ficar x, y, cosseno de yz. Olha, ó. Tá aqui o vetor gradiente, tá? Se eu quisesse calcular aqui a derivada direcional, né, na direção do vetor u unitário que eu escolhesse, o que vai ser d com respeito ao u aqui, ó, né? Esse u aqui, vamos supor que é um u igual a A, B, C, né? Um vetor unitário com 3 coordenadas. Então o que vai ser, ó? Vai ser a derivada direcional da f, né? Ó, derivada direcional da f. X, Y, Z. Então, a gente definiu, né? A gente mostrou que isso aqui é o gradiente da f escalar esse vetor u. Né? Então, substituindo aqui, que vai ficar... Ó. Vamos até colocar direto, né? Só fazer o escalar u, a, b, c lá. Podemos escrever direto, é simples, né? Então vai ser a primeira coordenada aqui com a primeira coordenada. Vai ficar seno, vou colocar um parênteses aqui, yz vezes a mais x, z, cosseno de yz vezes a coordenada b, mais x, y, cosseno, yz, coordenada c. Ó, aqui está a minha derivada direcional, que fica escrito dessa forma. Tá bom, gente? 3 coordenadas. Agora vamos ver alguns resultados que vêm do vetor gradiente. Vamos fazer um primeiro teorema para a gente entender algumas coisas. Né? A gente vai falar sobre aonde, né? Qual é a direção do crescimento máximo da função. Né? E a gente vai ver que é a direção do vetor gradiente. Tá? E depois a gente vai ver uma outra consequência sobre as curvas de nível de uma função. Vamos ver essas duas coisas sobre o vetor gradiente, tá bom?
Bom, gente, então vamos ver esse teorema aqui agora, né, que vai falar uma primeira característica do vetor gradiente, né? Ó, suponha que f seja uma função de duas ou três variáveis, mas pode até ser n variáveis. Estou colocando duas ou três porque é o nosso mundo aqui, né? Duas ou três variáveis, mas se eu quisesse 4, 5, 10, n variáveis, também valeria o teorema, tá? Então, o valor máximo da derivada direcional, né? du da f de x, esse x setinho aqui, estou colocando como se fosse um vetor, ou em R2 ou em R3. Ou tem duas coordenadas ou três coordenadas, tá? Vai ser o módulo do gradiente, né? A norma do gradiente. Pega a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, extrai a raiz ao quadrado, né? Se for em R2. Se for em R3, a primeira ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado, extrai a raiz quadrada. Vai ser esse o máximo e ocorre quando U tem a mesma direção do vetor gradiente. Tá? Vamos ver a demonstração disso. Bem simples, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A gente mostrou que a derivada direcional, né, da função f, duas ou três variáveis, ela é o quê? Ela é o produto escalar do vetor gradiente. Não é U aqui, não, é x. Né? É o produto escalar, aqui ó, do vetor gradiente em x pelo vetor unitário u. Né? Então isso aqui a gente mostrou. Só que a gente viu lá, lembra da revisão de produto escalar? Isso daqui também se escreve como sendo o quê? Né? Eu consigo mostrar que um produto escalar entre dois vetores é o quê? O módulo, né? A norma do primeiro vetor, ou seja, a norma do vetor gradiente, que multiplica, agora que é multiplicação mesmo nos reais, né? Que multiplica a norma do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo θ, e esse ângulo θ é o ângulo entre os dois vetores. Né? Então, a gente sabe que o produto escalar se escreve dessa forma aqui também. Só que observa, a norma do vetor u vale quanto? Tem que valer 1, né? Por que ele tem que valer 1? Porque o vetor u é um vetor o quê? Unitário, né? O vetor u é um vetor unitário para mim, como eu defini aqui na minha derivada direcional. Então isso aqui tem que ser igual a 1, ó. Bom, ok, então isso aqui vai ser a norma, né, do vetor gradiente vezes o cosseno do ângulo θ. Tá? Agora sim, né? Isso aqui só é máximo, né? Porque assim, ó, observa, cosseno de θ, independente de qual é o ângulo, ele varia entre 1 e menos 1. Né? O valor máximo do cosseno de θ é 1. Então, quando θ aqui é zero, né? Quando θ é zero, quando θ é igual a zero, temos o valor máximo da derivada direcional, que é exatamente quando θ é zero, o cosseno dá 1, né? Então vai dar esse valor aqui, ó. Vai ser a norma do vetor gradiente. Como a gente mostrou no teorema. Então, o máximo da derivada direcional vai ser a norma do vetor gradiente. E mais, eles vão ter a mesma direção. Ó, vai ter a mesma direção do vetor gradiente. Por quê? Porque o ângulo θ é igual a zero. Além disso, tem o mesmo sentido, né? O ângulo é zero, eles têm o mesmo sentido e a mesma direção. Tá? Então, uma demonstração bem simples, né? Bem facinho de mostrar. E aí, o que isso aqui fala pra gente? Fala que a maior taxa de variação da função f acontece na direção do gradiente. Quando u tem a mesma direção do gradiente, né? Então, se eu estou calculando a derivada direcional em diversas direções, né, qual é a direção que tem mais variação da minha função f?
A maior variação está exatamente quando quando o vetorzinho u que eu estou calculando tem a mesma direção do gradiente. Quando ele tem a mesma direção do gradiente, a taxa de variação vai ser a maior da f naquela direção. Tá? Vamos ver um exemplo. Bom, turma, então vamos fazer esse primeiro exemplo aqui, tá? Tá falando assim, ó, se eu tenho uma f de duas variáveis, x e y, né? X exponencial de y. Essa é a minha função. Tá dizendo aqui, ó, para determinar a taxa de variação da função f no ponto 2 e 0 e na direção do ponto meio e 2, tá? E depois pede para pergunta, né, em que direção a f tem a máxima variação e qual é essa máxima variação, tá? Então, primeiro de tudo, para eu calcular, né, determinar a taxa de variação nessa direção, é a derivada direcional, né? A derivada direcional que mostra a taxa de variação no sentido de um vetor. Eu tenho um vetor aqui, ele me deu um vetor aqui? Não, ele deu 2 pontos, né? Ele está falando assim, ó, para achar a taxa de variação nesse ponto na direção do outro ponto. Então não tem nenhum vetor u direcionando, eu preciso escrever o meu vetor u, né? Eu tenho os 2 pontos, eu preciso escrever quem é esse vetor u, né? Então quem que é o vetorzinho u para mim que eu vou determinar? É o vetor que começa em P e vai até Q, né? É esse vetorzinho aqui, né? Lembra disso aqui? Então como é que eu escrevo isso? É o ponto Q, que é 1 é meio, né? E 2 menos o ponto P, 2 e 0. Olha lá. Né? Daí eu faço meio menos 2, né? Quando eu pego meio menos 2, quanto que dá meio menos 2, né? É multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, que dá 4 meios, então vai dar menos 3 meios, né? Então isso aqui vai dar menos 3 meios. E aqui ficou 2 menos 0, 2 mesmo. Olha lá. Então o vetor, né, que direciona a minha derivada direcional é esse vetorzinho u, que é menos 3,5 e 2. Agora o que eu preciso me perguntar, esse vetorzinho aqui, ele é unitário? Tem que ter norma 1, lembra? A nossa definição de derivada direcional que a gente fez foi considerando o vetor u unitário, né? Então a gente precisa verificar se o módulo aqui na norma de u, quanto que vai dar a norma de u? Vamos verificar, tem que dar 1, né? Vamos ver se dá 1. Então vai ficar, né, ó, menos 3 meios ao quadrado mais 2 ao quadrado e eu extraio a raiz quadrada, né? Essa conta que eu preciso fazer. Quanto que vai dar aqui, ó? Aqui né, nessa parcela aqui deu 9 quartos mais 4 e eu extraio a raiz quadrada. Para eu somar essas duas frações, multiplico por 4 em cima, divido por 4 aqui embaixo, né? Então ficou 16 mais 9 e aqui ficou o mesmo denominador, 4 e 4. Então ficou 25 quartos na raiz. E aí, né, raiz do de cima, raiz do de baixo, isso aqui é 5 meios. E não é 1, né? Não é 1. É maior do que 1, né? 5 meios é 2,5. Tá. E daí eu paro a conta e não calculo mais? Não. O vetorzinho u tem essa norma. Para eu achar agora um vetor u, vou até colocar em amarelo, que é o unitário, né? É o mesmo vetor, com a mesma direção e sentido, só que é com norma 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse vetor u aqui e dividir pela norma dele, ó. Esse vetor aqui tem a mesma direção e sentido, só que ele tem norma 1. Esse carinha aqui, ó. Então vamos ver, ó, como que eu vou escrever. Isso aqui vai ficar 1 sobre 5 meios, que multiplica o vetorzinho u, que é menos 3 meios e 2. Tá? Então tá bom. Isso aqui eu vou inverter, né? Vamos escrever aqui direitinho, ó. Vou escrever isso aqui como sendo 2 quintos, né? Divisão de fração, copia a primeira e inverte a segunda, vai dar 2 quintos, que multiplica menos 3 meios e 2. Na hora que eu multiplico esses carinhas aqui, vai multiplicar por cada coordenada do vetor, né? Então esse 2 aqui vai simplificar com esse 2. A primeira coordenada, então, vai ser
menos 3 quintos, né? E a segunda coordenada vai dar 4 quintos, tá bom? Então, esse vetor aqui, ele tem a mesma direção e sentido deste de cá, só que agora esse carinha aqui tem norma 1. Vocês podem até calcular aí para vocês verem, tá? Então, vou apagar agora essa lousa aqui de novo, para poder continuar fazendo exercício, lembrando que o meu vetorzinho U é esse carinha aqui, ó. Vou até marcar ele aqui do lado, ó. Meu vetorzinho U vai ser menos 3 quintos e 4 quintos. Agora já tem a direção dele, tá? Vou apagar aqui. Pronto, gente. Então eu já apaguei ali. Agora a gente já tem um vetor que a gente vai calcular a taxa de variação, que é a derivada direcional, né? E lembra, para eu poder calcular a derivada direcional, eu preciso das derivadas parciais, né? Vamos calcular as derivadas parciais aqui então, ó. A f com respeito a x de xy, o que vai ser? Derivar com respeito a x vai dar exponencial de y, né? E preciso calcular a derivada parcial com respeito a y. Com respeito a y, a derivada, né, da exponencial da própria exponencial, então vai ficar x exponencial de y, tá? E aí, tá bom, tenho aqui certinho as derivadas parciais, então vamos calcular agora no ponto 2. Vamos escrever primeiro a expressão, né, da derivada direcional com respeito a u da f de x, y, né? Então, para escrever tudo direitinho, como é que era? Era vetor gradiente, né, da f de x, y, escalar u. Vetor gradiente aqui, ó, como é que era? Vamos até já colocar aqui a expressão que a gente já calculou. Exponencial de y, x exponencial de y. Tá aqui, escalar u. Aqui, o vetorzinho u já tá aqui, ó. Menos 3 quintos, 4 quintos. Produto escalar normal, né? Coordenada a coordenada ali eu vou multiplicar, então vai ficar menos 3 quintos exponencial de y, né? Mais 4 quintos de x exponencial de y. Então tá aqui, ó, derivada direcional, expressão em qualquer ponto x, y, a gente calculou nessa direção u, né? E agora o que eu quero? Eu quero no ponto 2, 0, né? Partindo do ponto 2, 0. Então vamos calcular, ó, a derivada direcional da f no ponto 2, 0. Vamos substituir agora nos valores, vai ficar menos 3 quintos. Y para mim 0, né? Aqui vai dar 1. Então vai dar menos 3 quintos aqui. Bom, aqui vai ter um x, né? Então 2 vezes 4 dá 8. 0 aqui para y vai dar 1, né? Então vai dar mais 8 quintos. Então, denominador igual, né? 8 menos 3 dá 5. 5 sobre 5 dá 1. Aqui está aqui a taxa de variação nessa direção desse vetor, tá? Então deu 1, tá? Tá aqui, ó, a resposta em amarelo. Derivada direcional da f no ponto 2, 0 dá 1. Tá aqui. E agora vamos calcular aqui, ó, usando o teorema, né? Qual é a direção? Bom, o que fica muito claro, né, gente? Vamos responder já agora, ó. Em que direção f tem a máxima variação? A máxima variação tem aonde? A direção do gradiente, tá certo? A direção do gradiente. Então vamos mostrar aqui, deixa eu só apagar aqui de novo, tá? Pra gente escrever direitinho essa resposta. A direção que f tem a máxima variação, a gente mostrou pelo teorema,
que é a direção do vetor gradiente no ponto que eu estou calculando, 2, 0, né? E isso eu já calculei, né? Ó, gradiente da f no ponto 2, 0, eu acabei de calcular, né? Dá quanto? 1 e 2. Volto só um pouquinho no vídeo aí, vocês vão olhar que eu calculei, né? Aplicando em 1, aplicando em 2 e 0 vai dar o vetor 1, 2. Tá? Então, tá aqui, ó. É nessa direção desse vetor aqui que a f tem a máxima variação. E qual é essa máxima variação? A gente mostrou também pelo teorema que vai ser o módulo, né? A norma aqui, ó, desse vetor 2 e 0. O que é a norma dele? Né? Pega a primeira componente e eleva ao quadrado, mais a segunda componente eleva ao quadrado e extrai a raiz quadrada. Certo? Então, quanto que vai dar isso aqui? Ó? 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 1 dá 5. Tá? Da raiz de 5. Então, a máxima variação que eu vou ter vai ser desse vetor e vai dar a raiz de 5. Vocês viram que no sentido de outro vetor, desse vetorzinho U aqui que eu calculei, né? A variação vai dar 1, mesmo partindo desse mesmo ponto. Tá? Então, parto do ponto para uma variação vai dar 1. Na direção do gradiente já dá raiz de 5, que é bem maior do que 1. Né? Pensando nisso. Tá bom? Vamos fazer um segundo exemplo, um probleminha mais aplicado, tá bom? Bom, gente, então como segundo exemplo, a gente vai fazer um probleminha bastante interessante, tá? Ó, vou ler aqui para vocês. Suponha que a temperatura em um ponto do espaço x, y, z, tá? Seja dada por essa função t de x, y, z igual a 80 dividido por 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado, né? Onde t é medido em graus Celsius e x, y, z é medido em metros, tá bom? E ele está perguntando assim, ó, em que direção no ponto 1, 1, menos 2 a temperatura aumenta mais rapidamente? E qual que é a taxa máxima desse aumento? Legal, né? Tem um ponto lá no espaço, está aumentando a temperatura e eu quero saber qual é a direção que a temperatura aumenta mais rápido. É bacana, né? E a gente já viu pelo teorema que a direção que aumenta mais rápido, né, a temperatura no caso, vai ser a direção do gradiente. Por isso eu vou calcular as derivadas parciais, tá? Então vamos calcular, ó, t com respeito a x. Né? Então é 80 dividido por isso aqui, estou derivando com respeito a x, né? Então eu tenho que subir esse expoente lá em cima, né? Ó, que aqui é 80 sobre esse cara. Tenho que subir a menos 1, né? E derivar com respeito a x, tá? Então como é que vai ficar isso aqui, ó? Derivando isso aqui com respeito a x, vai descer depois que eu derivar, vou ter que usar a regra da cadeia aqui, né? Vou ter que derivar. Vamos escrever direitinho isso aqui, ó, mas só para vocês verem, né? Eu vou colocar aqui do lado só para fazer um esboço, ó. Isso aqui, ó, é t x, y, z igual a 80 sobre, escrevo assim, né, ó, 1 mais x2 mais y2 mais 3z ao quadrado, né? Escrevo dessa forma e eu consigo escrever isso aqui ainda assim, né, ó, 80 vezes 1 mais x ao quadrado mais 2y2 mais 3z2 elevado a menos 1 aqui, né? Ó, elevado a menos 1. Então, na hora que eu derivo com respeito a x, eu tenho que descer esse menos 1 aqui na frente primeiro. Vai ficar menos 2. E eu tenho que usar a regra da cadeia, multiplicado pela derivada do que está dentro, né? Então, eu derivo o que está fora primeiro, vai descer o menos 1 elevado a menos 2, vezes a derivada disso aqui que está dentro, usando a regra da cadeia, né? Com respeito a x, estou derivando com respeito a x, o resto tudo é constante para mim. Então esse cara vai zerar, vai zerar, vai zerar. Vou derivar esse cara, desce o 2 já vem multiplicando esse carinha aqui. Lembrando que já tinha descido menos 1 na frente. Então essa derivada com respeito a x aqui vai dar o quê? Menos, já desci o 2 também pela regra da cadeia lá, né? Derivei o de fora, depois derivei o que está dentro. Desce o 2 vai ficar menos 160, né? Porque 2 vezes 80. X, né? Na hora que eu derivo esse carinha aqui, x, né? Desce o 2 vezes x.
sobre esse carinha que está lá, ó. 1 mais x2 mais 2y2 mais 3z ao quadrado elevado ao quadrado. Ó, essa aqui é a derivada com respeito a x. Bom, daí fica claro, né? As outras derivadas vão ser a y, mas lembrando que depois eu vou descer o 2 aqui, né? Então vai ficar 4 vezes 80 e depois 6 vezes 80. Né? Vai ter a mesma expressão, só que lembrando que eu tenho outros fatores multiplicando ali na frente, né? Então, ó, t com respeito a y, x, y, z. De novo, vai ter um menos, né? Só que eu desço esse 2 aqui, vai dar 4. 4 vezes 80 dá 320. Então vai dar menos 320 sobre 1 mais x2 mais 2y2 mais 3z ao quadrado sobre 2. Né? E agora eu vou calcular t com respeito a z. Quanto que vai dar, né? Aqui 10 vai ficar 6, né? E aí 6 vezes 80 dá 480, com sinal negativo. Então vai dar menos 480 sobre 1 mais x2 mais 2y2 mais 3z2 ao quadrado. Tá, gente? Então eu calculei aqui, ó, as derivadas parciais. Com essas derivadas parciais, eu monto meu vetor gradiente e agora eu tenho que aplicar no ponto 1, 1 e menos 2. Então apliquem aí, ó, no ponto 1, 1 e menos 2 aqui para esses valores e determine quem é o vetor gradiente aqui para mim. Então vai ser nessa direção aí que a temperatura vai aumentar mais rapidamente. Quando vocês substituírem aqui por 1, 1 e menos 2, vocês têm o valor do vetor gradiente, né? As 3 coordenadas aqui do vetor gradiente. E daí, qual é a taxa máxima desse aumento? A taxa máxima desse aumento, o teorema ensina que é o módulo do vetor gradiente, né? A norma do vetor gradiente. Então, depois que vocês calcularem o vetor gradiente aqui nesse ponto, vocês calculem a norma e vocês sabem a segunda resposta. Faça como exercício, tá? Essa continha aqui, termina essa continha aqui para mim. Agora a gente vai ver uma outra propriedade do vetor gradiente, tá? Que ele vai ser perpendicular à reta tangente. Ele vai formar um ângulo de 90 graus ali com a reta tangente num ponto dado na superfície. Vamos ver isso como fica. Bom, gente, então para eu dar prosseguimento na aula, né, e a gente ter mais uma característica do vetor gradiente aqui para a gente poder estudar, eu vou considerar essa superfície aqui, ó, a superfície dada por essa equação f de x, y, z, né, uma função de 3 variáveis, igual a k. Se vocês lembrarem, essa equação aqui define justamente quem? As superfícies de nível de uma função de 3 variáveis. Lembra de curva de nível? Curva de nível era quando tem uma função x, y igual a uma constante e dava uma curva de nível. Quando eu tinha 3 variáveis, aí eu tenho uma superfície de nível, né? E aí eu vou aumentando, né, a dimensão, deve ter outros tipos de superfície. Aqui eu tenho uma superfície de nível. Então, eu estou pegando uma superfície definida por uma superfície de nível, né? E observa, vou pegar nessa superfície um ponto x0, y0, z0, tá? E vou pegar qualquer curva que passa na superfície, qualquer uma que passa na superfície que passa por esse ponto, tá? Então, e lembra, uma curva, se vocês fizeram a revisão lá, né, sobre os conteúdos que eu pedi, vocês conseguem ver que uma curva, né, numa superfície, uma curva no espaço, ela é escrita assim, né? São 3 coordenadas, né? É uma função que vai da reta para o R2 ou para o R3, com 3 coordenadas, onde cada uma dessas coordenadas são funções que dependem do tempo. Né? Isso aqui define uma curva para mim. No R2, no R3, né? Só muda o número de coordenadas aqui. E vou considerar que exista um ponto T0, né? Porque se a curva
passa por esse ponto x0, y0, z0, tem que existir um ponto t0, de forma que na hora que eu aplico r em t0, vai ser x de t0, y de t0, z de t0, que vai ser o próprio ponto x0, y0, z0. Né? Tá aqui. E daí o que eu vou fazer? O que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar... Gente, observa que a curva está em cima da superfície, né? Essa curva aqui é qualquer curva que está na superfície, em cima da superfície. Então, se ela está em cima da superfície, ó, que nem eu fiz um desenho aqui, ó. Tem a minha superfície aqui e tem a curva qualquer aqui, tá? Então, se ela está em cima da superfície, significa que esses pontos da curva também tem que obedecer à equação. Então, obviamente, f de x de t, y de t e z de t tem que obedecer essa equação da minha superfície de nível, né? Ó, isso aqui tem que valer. Tá certo? E agora repara, né? Ó, cada uma dessas funções aqui, eu tenho uma função de 3 variáveis e cada uma dessas variáveis é uma função de uma variável. Se eu considerar, né, que a f é diferenciável dos valores x, y e z e que essas funções x, y e z, cada uma são funções diferenciáveis de t, então a f também vai ser uma função diferenciável de t e eu consigo aplicar a regra da cadeia aqui. Né? Vamos aplicar a regra da cadeia em t para ver como é que fica. Ó. Se eu calcular ó, a diferencial, é o caso 1 né, da regra da cadeia. Então, derivada da f com respeito a t, o que vai ser? Né? Lembra? Vai ser derivada parcial da f com respeito a x, derivada dx dt aqui, né? Ó, dx dt, o caso 1. Mais derivada parcial com respeito a y, dy dt. E mais derivada parcial com respeito... Não, peraí, vamos colocar a derivada parcial aqui. Ó. Derivada parcial de z, né, da f com respeito a z, dz dt. Tá? Isso aqui, desse lado aqui, na hora que eu derivo a constante dá zero. Tá certo? Olha para essa expressão aqui, ó. Eu tenho essa expressão aqui igual a zero. Né? Derivei, apliquei a derivada da f com respeito a t, né? Porque agora que virou uma função de uma variável só, tem que aplicar a regra da cadeia, então tem essa expressão igual a zero. Isso aqui, de novo, o que vai ser? Ó, dx dt, dy dt, dz dt, o que é? É a derivada dessa curva, né? É R', né? Quando eu faço R' aqui, é x', y', z'. Tá aqui. E aqui, de novo, eu tenho um produto escalar. Então, olha só, aqui tem f de x, f de y, f de z. O que é isso aqui? Isso aqui é o vetor gradiente. Então, eu consigo concluir, vou até escrever de amarelo aqui, ó, que o vetor gradiente da f, né, na curva, né, qualquer que seja a curva, vou aqui, ó, r de t, assim, tá? Escalar r' de t, isso aqui dá zero. Ó, a expressão que eu cheguei. Né? Em particular, para o ponto t0, para o ponto x0, y0, z0 vai valer, né? Para o ponto t0 aqui, quando eu aplico t0, isso aqui também vai valer no ponto t0. Vai ser, esse produto vai ser igual a zero. O que isso me diz? Né? O produto entre dois vetores, o produto escalar entre dois vetores dando zero, significa que eles são perpendiculares. Tá? São perpendiculares. Então, no ponto t0 isso vai acontecer. Olha que eu marquei ó, o ponto P, que é o x0, y0, z0, desenhei aqui. Ó, minha superfície, a curva qualquer, o ponto P, né, a curva passando pelo ponto P. E esse vetorzinho em azul que eu desenhei aqui, o que ele vai ser? Né, para a curva ali? Ele vai ser a derivada, né? Vai ser a derivada. Aqui vai ser o R' aqui para mim, né? Ó. É o vetor tangente à curva, é o R'. Né? Que vai ser esse carinha aqui, R', né? X', Y', Z'. Tá ali. E eu estou dizendo ó, que o gradiente é perpendicular a esse vetorzinho aqui. Ó. Então esse aqui é o vetor gradiente para mim. Ó. Esse aqui é o vetor gradiente.
da f no ponto x0, y0, z0. Eu estou mostrando que o gradiente é perpendicular ao vetor tangente à curva de nível, né? A curva de nível, a superfície de nível nessa curva, né? Por essa curva. Então tá aqui, olha, perpendicular, tá? E aí lembrando, existe um plano tangente, né? Aqui na direção desse vetorzinho aqui, ó, que é perpendicular, que é tangente à curva, né? Eu consigo construir. Como eu tenho esse vetor aqui, que ele é perpendicular, lembra, ó, vocês fizeram a revisão. Como é que eu posso escrever, então, a equação desse plano aqui, que é tangente agora, onde esse vetor aqui tangente mora, né? Esse vetor tangente mora nesse plano. Então, como é que eu consigo escrever tendo a normal, né? Tem um vetor normal, o meu plano. Como é que eu consigo escrever? Né? Eu tenho que pegar cada coordenada da normal e multiplicar por x menos x0. Vocês já viram isso, né? Então, o plano aqui, ó, se escreve como sendo f de x no ponto x0, y0, z0, x menos x0, né, que é a primeira coordenada do vetor normal. Vocês viram isso, né? Mais f com respeito a y no ponto x0, y0, z0, vezes y menos y0, mais, continua aqui embaixo, ó, f com respeito a z no ponto x0, y0, z0, z menos z0, isso igual a zero. Né? Essa equação aqui, né, porque eu pego o vetor que é normal, no meu plano tangente, pego cada coordenada e multiplico por essa diferença, e isso igual a zero vai dar meu plano tangente. Tá? Então, aqui já tem um outro resultado sobre o gradiente. O gradiente sempre vai ser perpendicular à curva de nível, né? Sempre vai ser perpendicular a qualquer curva na superfície que eu tenho sobre uma curva de nível. Né? Tem a curva de nível, e aí eu vou ter na curva de nível, lá, qualquer que seja, tem a superfície de nível, qualquer curva que passa, eu vou ter um vetor tangente. O vetor tangente a essa curvinha aqui, né? Que vai ser, claro, se isso aqui é uma superfície de nível, essa aqui também é uma curva de nível, né? Então, esse vetor tangente aqui, ele vai ser perpendicular ao gradiente. Sempre vai ser perpendicular ao gradiente. Tá? E daí eu consigo escrever, tá vendo? Ó, esse plano tangente dessa forma. Além disso, eu consigo escrever, inclusive, a reta normal que passa aqui, né? Qualquer ponto desse plano, né? Vamos ver como é que fica. Vou apagar aqui e vamos ver como é que fica a... Vocês já viram, né? Vocês fizeram a revisão, vocês sabem, dado um vetor, como é que eu consigo escrever a equação da reta com esse vetor diretor. Mas vamos ver isso. Bom, gente, então vamos escrever aqui, ó, a equação da reta normal, né? Vamos escrever as equações simétricas, né? Equação simétrica. Para escrever a equação simétrica, né, de uma reta, né, o que eu tinha que ter? Tinha que ter o vetor diretor, né? O vetor diretor aqui para mim é o gradiente. E eu escrevi isso aqui, né, ó, x menos x0 sobre a primeira coordenada do vetor diretor, que vai ser o gradiente para mim, que nesse caso vai ser f. É a derivada da f com respeito a x no ponto x0, y0, z0. Isso aqui é bastante importante, tá? Eu estou aplicando no ponto porque eu estou olhando para a reta, né, normal que está passando por esse ponto, por isso tem que ser aplicado no ponto, tá? Isso tem que ser igual a y menos y0 sobre a derivada da f com respeito a y no ponto x0, y0, z0, que tem que ser igual a z menos z0 sobre a f com respeito a z no ponto x0, y0 e z0. Né? Que é a equação simétrica que a gente já via, e aí está dada, né, por essas relações. Tá, mas e se no caso, né, eu poderia pensar assim, ó, em aplicar essa ideia para poder achar que o plano
tangente, né? A equação do plano. Essa aqui é a equação do plano tangente pra gente, né? Vamos escrever aqui, vou escrever agora. Se eu olhasse para uma função z de duas variáveis, f de x, y, né? Essa expressão aqui, eu consigo escrever ela como sendo o quê? Ó? Consigo escrever ela como sendo f de x, y menos z igual a zero. Olha só, né? Isso aqui se escreve dessa forma. Isso aqui para mim, ó, eu posso pensar como sendo uma f de x, uma f grande, né, de x, y, z, né, igual que zero. Então, de novo, olha, isso daqui para mim é o quê? É uma equação, né, uma equação de uma superfície de nível com k sendo zero, né, é exatamente uma função de duas variáveis, z igual a f de x, y. Posso entender isso como sendo superfície de nível como k, de uma função de três variáveis com k sendo igual a zero. Né? Posso olhar para isso. E em particular, tá? Quando eu tenho isso. E daí? E daí que, olha só, essa função depende só de x e y e aqui de z. Na hora que eu for escrever a equação da reta tangente nesse caso, como é que vai ficar? Ó, a equação... Aqui a equação não é da reta, né, gente? Aqui é do plano tangente. Estou falando reta toda hora, mas do plano tangente, tá? A equação do plano tangente. Do plano tangente. Tá? Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar a equação do plano tangente? Ó, quando eu estou olhando para uma função de duas variáveis, né? Estou olhando para uma superfície, ela pode ser vista, como eu falei, uma superfície de nível de uma função de três variáveis com k igual a zero. Então, como é que fica a equação do plano tangente nesse caso? É só olhar para cá, né? Ó. Então, a f aqui para mim, né? Quando eu derivo a f grande aqui para mim com respeito a x, vai calhar com a f pequena, né? Inclusive aqui eu cometi um erro, né? Ó, essa aqui é o gradiente da f grande, né? Que não é f pequena, que é f grande, né? Aquela f da curva de nível. Então aqui, ó, eu preciso ajustar, ó. Aqui é f grande, tá? Função grande aqui, ó. F grande. Aqui também, ó, f grande. E aqui também f grande, né? Aquela função grande lá que eu escrevia, né, ó, f x, y, z igual a uma constante k, né? Então é essa f aqui que escrevo essa equação que me dá justamente a superfície de nível. Então é essa f grande que aparece aqui. Então nesse caso em particular, a derivada da f grande aqui com respeito a x, estou olhando para esse carinha, f grande com respeito a x. Derivar esse cara com respeito a x é derivar esse com respeito a x, né? Só que esse z aqui, essa variável z, não depende de x. Só essa função aqui que depende de x e y, né? Então, como esse não depende de x, esse aqui vai dar zero. Então, vai aparecer que f pequena de x no ponto x0, y0, z0, vezes x menos x0, mais, aqui é a mesma história, f grande com respeito a y. Só que a f grande com respeito a y, esse cara não depende de y, só esse depende. Então vai aparecer uma f com respeito a y de xy, né, gente? Também está errado, ó. Vou voltar aqui, ó. É x, essa f aqui só depende de duas coordenadas. x0, y0, x menos x0, mais f com respeito a y, x0, y0, y menos y0. Agora sim, né? Tá certo. E aí, mais, ó, f grande com respeito a z. Só que esse cara aqui não depende de... não depende de z, né? Isso aqui só depende de x e y. Como não depende de z, quando eu derivo com respeito a z, isso aqui é uma constante, dá zero. Só esse cara aqui depende de z. A derivada de z com respeito a z dá 1. Então esse cara aqui vai dar menos
1 menos 1, que multiplica z menos z0, e isso é igual a zero. Então, se vocês olharem para essa equação aqui de baixo, ó, ela é a equação do plano tangente e é completamente condizente com o que a gente já tinha estudado lá na aula 10, quando estava olhando para diferencial. Né? A gente encontrou justamente essa equação aqui do plano tangente. Tá? Bem interessante, né? Entenderam aqui a ideia? Então, consegui enxergar essa função z de duas variáveis como sendo uma superfície de nível de uma função de três variáveis com k sendo zero, e eu faço essa brincadeira aqui e eu consigo determinar o mesmo plano tangente que eu já tinha mostrado para vocês lá na aula 10. Para terminar essa aula, vamos fazer um último exemplo, tá? Mostrando como é que eu encontro na prática, né, a equação do plano tangente e da reta normal, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, então como exemplo aqui, eu tenho esse elipsoide, tá? E eu vou calcular para vocês aqui o plano tangente, que é tangente a esse ponto, menos 2, 1 e menos 3 do elipsoide, e a equação da reta normal, tá? E daí, olha só, quando eu olho para o elipsoide, eu consigo enxergar o elipsoide como sendo uma superfície de nível da função f grande aqui, ó, f x, y, z, uma função de três variáveis, né? Pegando essa expressão, né? Ó, x ao quadrado sobre 4 mais y2 mais z ao quadrado sobre 9, né? Então, essa equação aqui, né? O elipsoide, né? Lembra disso aqui? Isso aqui é o elipsoide, né? O elipsoide, ele é o quê? Ele é uma superfície de nível dessa função aqui. Quando igual a 3, né? Essa f igual a 3, eu tenho uma superfície de nível que, como eu falei, é o elipsoide. Tá? Para determinar, então, como eu mostrei para vocês, a equação do plano tangente nesse ponto, o que eu preciso? Eu preciso calcular as derivadas parciais, né? O vetor gradiente aqui, né? Então, como é que fica a derivada parcial com respeito a x? Né? Vai ficar com respeito a x, desce o 2 aqui na frente, simplifica com esse 4. Né? Então vai ficar x dividido por 2. Vou calcular f com respeito a y. O que é f com respeito a y? Desce o 2, então vai ficar 2y. E vou calcular f com respeito a z. Desce o 2, então vai ficar 2z sobre 9. Tá? Tá aqui as derivadas parciais. E aí eu tenho que aplicar elas no ponto que eu estou estudando, né? Então, como é que fica a f com respeito a x aplicada em menos 2, 1 e menos 3? Ó. Então, a derivada parcial é x sobre 2. Então, eu vou pegar esse carinha aqui e a primeira coordenada dividir por 2, isso que está falando. Então vai ficar menos 2 dividido por 2, menos 1. Está aqui. Né? Fazer a derivada parcial de y no ponto menos 2, 1 e menos 3. Quanto que vai dar? Bom, então ele está falando, pega duas vezes a segunda coordenada. Vai dar 2. Certo? E pegar f com respeito a z e aplicar no ponto menos 2, 1 e menos 3. Que ele está falando, ó, pega a última coordenada, multiplica por 2 e divide por 9. Então aqui vai ficar menos 3 vezes 2 sobre 9. Esse 3 simplifica com esse 9 aqui, então vai dar menos 2 terços. Ó. Tá aqui. Como é que fica a equação do meu plano tangente? Pego a derivada, que está aqui, ó. Então vai ficar menos 1, que multiplica x menos x0. Derivada de x multiplicado por x menos x0. Pego a derivada com respeito a y e multiplico y menos y0. E pego a derivada com respeito a z, menos 2 terços, e multiplico por z menos z0, e isso é igual a 0. Ok? Ah, mas quem é os pontos x0, y0 e z0? Quem são esses pontos? É os pontos que eu estou dando aqui, ó.
menos 2, 1 e menos 3. Esses aqui são os pontos iniciais que eu estou considerando, né? x0, y0 e z0 para mim. Então vamos substituir aqui. Como é que vai ficar? Ó? Vai ficar menos x menos, o primeiro ponto é menos 2. Esse menos vezes esse menos de cá vai dar mais 2. Né? Mais 2 vezes y menos 1. Aqui. Menos 2 terços, que multiplica z menos vezes menos dá mais. Né? Bom, se eu quiser reorganizar isso aqui melhor, como é que eu escrevo isso? Ó? Vai ficar menos x, aplica a distributiva do menos 2, aplica a distributiva do 2, vai dar mais 2y menos 2, e aplica a distributiva do menos 2 terços, vai ficar menos 2 terços de z, menos, quando você faz a distributiva aqui, esse 3 simplifica com esse 3, vai ficar menos 2 igual que 0. E daí, finalmente, o que a gente vai ter? A gente vai ter o plano tangente menos x mais 2y menos 2 terços de z. E a gente faz a continha, né? Ó. Aqui eu vou ter menos 2, menos 2, menos 2, vai dar menos 6 igual que 0. Tá? Vamos calcular agora a equação da reta normal, tá? Que é só substituir ali na equação simétrica que eu mostrei para vocês, tá? Vamos fazer isso. Bom, gente, então a equação aqui, ó, da reta normal, como é que fica? Lembra? Era x menos x0 tá aqui, né? Que é o menos 2, então vai ficar mais 2, sobre a f, a derivada da f com respeito a x no ponto x0, y0, z0, que vai dar menos 1. Então tá aqui, ó, x mais 2 sobre menos 1 igual y menos y0 menos 1 sobre 2 igual a z menos z0, que vai ser z mais 3, sobre menos 2 terços. Tá aqui, ó. Equação simétrica, né? Da reta normal. Relativamente simples, né, gente? Então a gente viu aqui características, né, do vetor gradiente. A gente viu que o vetor gradiente é a direção onde tem a maior variação, onde mais varia, né, a função f, e a maior variação é a norma desse gradiente, né, que a gente calcula no ponto que a gente está calculando. E a gente viu que o vetor gradiente ele vai ser normal, ele vai ser perpendicular à reta tangente ali na curva da superfície de nível, né? Em R2 você vai ter a curva de nível, vai ter o vetor tangente à curva de nível, e aí o vetor gradiente vai ser normal também, ele vai ser perpendicular ali para mim, tá? Bom, gente, então façam o questionário, tá, dessa aula para poder computar a precisão de vocês, tá? E aí na semana que vem a gente já vai terminar essa parte de diferenciabilidade olhando para máximos e mínimos de funções de várias variáveis, e a gente vai fazer também o conceito de multiplicador de Lagrange, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima.